Olá, meu nome é Rodolfo Mesquita, eu sou cirurgião plástico e nesse vídeo você vai saber tudo sobre a alimentação no pré e no pós-operatório da sua cirurgia plástica. A alimentação antes e depois da cirurgia é fundamental para você garantir um sucesso na sua cirurgia e no seu resultado. Por isso, fica com a gente, vamos lá, vamos falar sobre tudo o que você precisa saber. A alimentação e a nutrição adequada são responsáveis por grande parte do sucesso na sua cirurgia. O que você precisa entender é que tudo que você fizer e se alimentar corretamente antes e depois da cirurgia vai impactar positivamente lá na frente no seu resultado. Então, o que a gente vai falar aqui é sobre todos os aspectos que você precisa saber para você se alimentar adequadamente. A cirurgia, ela é um trauma chamado trauma cirúrgico. Esse trauma, seu corpo não entende muito bem. Ele pode confundir com o trauma de um acidente, uma batida. O que interessa é que ele sabe que alguma coisa mudou. E essa cirurgia, ela vai demandar muita perda de líquido e muita perda de nutrientes. Às vezes retirada com lipoaspiração, com um pedaço que a gente tira de abdominoplastia ou de um pedaço da mama. E então tudo isso vai impactar no seu corpo. E essa nutrição vai repor essa perda que você teve na cirurgia e no trauma. Agora, de forma rápida e direta, eu vou falar para vocês os alimentos que você tem que evitar e os alimentos que você tem que fazer uso para você ter uma boa recuperação na sua cirurgia. Basicamente, os alimentos que você tem que evitar são o açúcar direto, o trigo e o carboidrato simples, o álcool, os produtos industrializados, os alimentos que eventualmente podem te dar alguma alergia, e para algumas pessoas o leite e os derivados. A gente vai falar um pouquinho sobre cada um. E os alimentos que você tem que fazer uso abundantemente são os líquidos, principalmente a água, essa é a principal de todas. No seu pós-operatório vai fazer toda a diferença. As proteínas, as carnes, principalmente as carnes brancas, as fibras através dos legumes e das frutas e os carboidratos mais complexos, que são batata doce, o inhame, esses carboidratos que levam muito mais nutrição para você. E além da suplementação, a gente sempre suplementa o paciente de uma forma, através dos exames, a gente enxerga o que ele tem, o que está um pouquinho em baixa e suplementa sempre. E a gente vai falar um pouquinho de cada um deles. Dos alimentos que você tem que usar, a gente destaca principalmente a água e os líquidos. A água é muito importante na sua recuperação. Você tem que usar uma quantidade adequada conforme o seu peso. Uma pessoa de 60, 70 quilos tem que tomar pelo menos 2 litros a 2,5 litros de água por dia no pós-operatório, somente no primeiro mês. Agora você tem que medir essa água. Você tem que pegar um copo, saber que aquele copo de 200 ml, por exemplo, você tem que tomar 10 daquele durante o dia, 3 de manhã, 3 de tarde, 3 de noite, não é muita coisa assim. Então vai sobrar um para você dividir. Ou uma garrafinha medida de 2 litros, que você sabe que você vai ter que usar naquele dia. A água é fundamental para todas as funções do corpo. Na sua cicatrização, na recuperação dos tecidos, na parte digestória. Então você tem que usar a água numa quantidade mínima de 2 a 2,5 litros. Sabendo disso, você pode também associar a outros líquidos, como suco de fruta, chá. O suco de fruta eu peço para ser sempre de fruta natural. Evitar suco de fruta de caixinha ou industrializado de pó, isso não é adequado. O suco de fruta natural você vai tomar junto com a água, mas a água tem que ser na quantidade dela. O suco de fruta vai ser um adicional, ou seja, você vai tomar os 2,5 de água, mais o suco de fruta do seu gosto. A gente prefere que você use o suco de frutas cítricas, como acerola, o kiwi, o limão. Esses sucos, eles te dão uma nutrição adequada, mas eles são de baixa caloria. Então, o líquido é importantíssimo que você entenda que você tem que fazer uso do líquido, principalmente da água, todos os dias. No pós-operatório é muito mais complicado você comer, se hidratar, por isso que tem que ser uma regra. Você tem que saber disso desde o pré-operatório, que você vai fazer isso aí e que a água é fundamental.
Outro alimento essencial são as proteínas. Você tem que aumentar o nível de proteína que você está usando. Normalmente, as pessoas não comem a proteína adequada que necessitam por dia. E principalmente numa cirurgia, a proteína vai ter que ser aumentada. E essa proteína, ela é responsável pelo fechamento e a formação adequada dos tecidos e das cicatrizes. Imagina que a gente brinca que é o tijolo da construção. Sem a proteína, você não vai fechar as cicatrizes, não vai recuperar seus tecidos, aumenta a chance de complicação, de decência, de abrir ponto, e isso a gente não quer. Normalmente, principalmente as mulheres comem pouca proteína por dia, por causa da digestão da proteína, que é um pouco mais dificultada. Mas a gente pede para aumentar o nível de proteína, e você consegue proteína através de ovos, os derivados de leite, alguns queijos de boa qualidade, para quem não tem intolerância à lactose, né? E principalmente as carnes brancas, de peixes e aves. Você tem que usar e tem que aumentar o seu nível diário de proteína. Lembre-se disso, isso é importante para você não fechar, não ter um fechamento inadequado e não ter uma complicação como uma abertura, necrose, uma decência, coisas do gênero. Então a proteína é fundamental. Muitas vezes, sabendo disso, a gente dá uma suplementação de proteína para o paciente, porque é mais fácil e mais prático. Uma boa alternativa é o whey protein, né? Esse mesmo whey protein que usa em academia para fazer hipertrofia muscular é o mesminho. A gente usa 1 ou 2 scoop, que é aquela dosezinha que já vem no whey protein, por dia, além da alimentação que você faz. Porque o seu corpo está em catabolismo, vai usar mais proteína. Então, a proteína é obrigatória. Se você não conseguir, através da alimentação, passa a mão da suplementação com whey protein, já está bastante adequado. Outro alimento importante são as fibras. As fibras, elas são excelentes para a parte digestória e você tem que usá-las porque você vai estar precisando desse tipo de nutrição. As fibras, elas têm uma parte nutricional importante, tem a parte de alimentação, ela é um prebiótico, ou seja, ela alimenta o nosso intestino, e o nosso intestino, como eu já falei, ele é parte fundamental da nossa imunidade. A nossa imunidade, ela vai ser modulada pela nossa alimentação, e essa imunidade, ela passa muito pelo intestino. A gente brinca que o intestino é o segundo cérebro, né? Porque existe um raciocínio que se forma no intestino de proteção do corpo inteiro. E essa proteção é dada principalmente pelos probióticos, né, que são as bactérias positivas. Essas bactérias, elas são atacadas pelas doses de antibióticos que geralmente se usa numa cirurgia. Quando eu uso antibiótico, eu mato as bactérias ruins e as bactérias boas, infelizmente. E essas bactérias precisam ser nutridas. As bactérias do intestino. Eu tenho que repor a bactéria através de uma suplementação da microbiota, mas eu tenho que entregar fibra para ela se restabelecer adequadamente. Então as fibras são importantíssimas nesse processo de cicatrização e de pós-operatório. Assim como os carboidratos, os complexos. A gente pede para o paciente sempre usar o carboidrato complexo. O carboidrato complexo, ele é o cará, a mandioca, a batata doce, são carboidratos que têm nutrição associada. Diferente do trigo, do arroz, do milho, eles têm mais nutrientes. Então faz toda a diferença porque eu estou precisando de energia. No momento da recuperação do meu corpo, o meu corpo vai demandar muita energia para recuperar. E os carboidratos complexos, eles têm essa energia e eu preciso passar a mão deles. Muita gente para de comer carboidrato, que é um erro no pós-operatório, porque vai pensar assim, não, eu não vou comer carboidrato, vou fazer low carb para poder eu emagrecer mais, ter mais resultado na minha cirurgia. Isso é um erro. Você tem que passar a mão dos carboidratos, porque os carboidratos vão te dar energia suficiente para você não ter uma queda de imunidade, você ter uma recuperação adequada. Então, os carboidratos, escolha direitinho os carboidratos, principalmente os carboidratos mais complexos.
e use. Não é hora de você fazer dieta, de restrição, não é hora de você pensar em emagrecer. Você está em catabolismo, o seu organismo está precisando de nutrientes, está precisando de energia e você precisa passar a mão disso, porque a sua recuperação ela tem que ser adequada. Você tem que recuperar de uma forma boa, você não pode ter complicações. E tenha certeza que a alimentação ela é fundamental para isso. Existem algumas boas fontes de proteína que são as leguminosas, tipo lentilha, feijão, grão de bico. Essas leguminosas, elas são interessantes do ponto de vista de suplementação para conseguir mais proteínas, só que elas produzem muitos gases, né? Então elas são de difícil digestão. A gente aconselha para quem tem dificuldade ou quando come um feijão, tem muitos gases, evitar as leguminosas, porque pode dar uma distensão. Já para quem não tem esse problema, pode pensar numa leguminosa como uma boa fonte de proteína. Então, grão de bico, lentilha, feijão pode ser usada para essas pessoas. A constipação é um fator importante, principalmente para as mulheres. A constipação ela existe na cirurgia, principalmente porque a paciente foi submetida a uma anestesia. Às vezes uma anestesia geral, às vezes troncular, uma RAC, uma peridural. Esse tipo de anestesia e as drogas, elas produzem por algum tempo uma parada no intestino. Então, a pessoa tem normalmente dificuldade de evacuar. Essas pessoas que têm dificuldade prévia têm que entender que a alimentação, de novo, vai ser uma solução. A água, a pessoa tomar, como eu já falei, bastante água, medida, diariamente. A questão de fibras, a fibra ela vai ser importantíssima na constipação. Tanto fibra insolúvel como fibra solúvel, mas principalmente as insolúveis que dão formato ao bolo fecal e junto com a água ela vai ajudar na diminuição da constipação. E a caminhada é um tripé muito interessante para quem tem constipação. Você começar a deambular, andar na sua casa cedo. Normalmente a gente dá alta com 24 horas e já pede para o paciente fazer uma caminhada a cada 2 horas, junto com essas alimentações. A caminhada a cada 2 horas, dá uma voltinha no quarto, no corredor, que você tenha mesmo numa posição como da abdominoplastia ou com a dor da lipoaspiração. Você tem que fazer essa caminhada, que é importantíssimo, porque a alimentação ela vai ajudar nesse ponto. Às vezes a gente pega fibras prontas, entre aspas, aquelas que você ingere, né? Existem algumas fibras que você toma, como a lactulona, esse tipo de fibra que você compra e toma também é adequada. Mas a gente pede para incluir a fibra na alimentação, que aí é muito mais adequado. A alimentação, ela vai te ajudar na questão de dor e o edema pós-operatório. O edema, a formação de líquido, seroma, etc., ele é contido, ele é melhorado com a questão da alimentação, e uma pessoa bem nutrida e principalmente que ela tenha uma atividade física, faça uma condição muscular prévia adequada, ela vai ter uma recuperação basicamente com muito pouca dor. Então, seja qual for a cirurgia, se ela adequar a alimentação e tiver uma atividade física prévia e deambular, andar no pós-operatório, ela vai ter uma adequação na modulação da dor, e a dor vai ficar muito menor se a pessoa entender fazer as coisas corretamente. A gente lembra bem que os veganos, quem é adepto da alimentação vegana, precisa sempre informar o seu médico. Por quê? Porque geralmente o vegano tem normalmente uma baixa de vitamina B. É normal a gente fazer cirurgia, os veganos podem operar, isso não é um problema.
Na questão da proteína, eles têm esse entendimento das proteínas vegetais que eles têm que aumentar, então tá tudo certo. Mas geralmente na vitamina B tem uma deficiênciazinha aí que a gente geralmente pensa em repor para os veganos, porque é importante a gente pensar o paciente como um todo, entender toda a questão que o paciente vive para poder a gente adequar e suplementar quando necessário, ou orientar de uma forma adequada para ele ter uma boa conduta no pré, uma boa conduta no pós-operatório e uma recuperação adequada. Falando um pouco de suplementação, muitos pacientes vêm suplementando há muito tempo de alguns suplementos que são importantes para uma vida saudável, mas para a cirurgia são negativos. Quais são eles? Ômega 3, ginkgo biloba, a vitamina E, o ginseng, a camomila, o chá verde. Esses suplementos, eles são positivos para uma vida saudável, mas entenda, eles são negativos para a cicatrização. Então eu preciso saber que o paciente usa isso e interromper um mês antes. Um mês após a cirurgia ele já pode voltar, mas é importante interromper esse tipo de suplementação para eu não ter um problema de cicatrização ou de não fechamento da ferida cirúrgica. E isso não é todo mundo que sabe, a gente não vê muito essa divulgação dessa informação na internet. Então, se você toma ômega 3, vitamina E, ginseng, ginkgo biloba, chá verde para emagrecer, camomila, a gente tem que interromper isso um tempinho antes. Já a suplementação positiva é aquela que eu vou enxergar onde o paciente está necessitando. Aqui a gente pede os exames para o paciente traz os exames, a gente faz a interpretação dos exames e através disso eu faço a suplementação. A minha suplementação ela é principalmente dos oligoelementos, como ferro, vitamina B, vitamina C, o zinco, selênio, magnésio. Essa suplementação é fundamental, porque, por exemplo, o ferro. O ferro é um elemento importantíssimo para a vida e muito mais para o pós-operatório. O paciente pós-operatório sem ferro ele pode ter problemas graves. Então a gente mede através do ferro sérico e da ferritina e reposiciona, repõe esse ferro no corpo do paciente através da forma oral ou injetável. A vitamina B, a vitamina C, o zinco, o selênio são fundamentais para a cicatrização, para a formação do colágeno do pós-operatório, um colágeno de boa qualidade. Esse colágeno ele é feito desses elementos. Então eu preciso ter uma quantidade suficiente no meu corpo e acredite, os pacientes geralmente vêm com déficit desse tipo de oligoelemento, de vitamina, de minerais, e isso faz toda a diferença no pós-operatório, no pós-cirúrgico e no resultado da cirurgia. Então eu preciso entender que essa suplementação ela precisa ser feita de forma adequada e a gente entregar uma cirurgia lá na frente com mais segurança e com mais resultado. Pensando no peso adequado para fazer a cirurgia plástica, a gente raciocina que essa perda de peso quando o paciente está em sobrepeso é importante, porque quanto melhor ele chega próximo ao peso adequado, melhor a sua condição de saúde, melhor o resultado da cirurgia e é uma cirurgia mais segura. Então, quando o paciente vem geralmente com sobrepeso, a gente raciocina essa perda de peso, lógico, de uma forma tranquila, adequada, e medindo a quantidade de gordura visceral, a quantidade de massa magra e massa gorda. Massa magra é aquela quantidade de músculo que você tem. Então, quanto melhor a quantidade de massa magra, maior proporcionalmente, melhor vai ser a sua condição cirúrgica. A massa gorda, que é a quantidade de gordura, ela tem que ser menor, ou seja, mais adequada. A pessoa precisa ter gordura no corpo, mas se ela tiver exagerada, a gente tenta baixar, porque essa condição ela vai melhorar a condição cirúrgica, com uma cirurgia com resultado melhor e muito mais seguro. Então a gente faz isso através de uma bioimpedância que a gente tem aqui com a doutora Vanessa, que é a nossa nutricionista. Ela faz um trabalho excelente quando o paciente precisa perder peso ou quando precisa ganhar peso. E a gente prefere que ele ganhe em músculo. Então, quando eu tenho uma condição muscular melhor, uma quantidade de gordura menor,
é melhor a cirurgia tem um resultado melhor, que é o que a gente busca, e ela é muito mais segura. Agora, a questão da gordura visceral, que é aquela gordura central, né? Aquela gordura que a gente fala que dá um infarto, aquela pessoa que tem a gordura mais concentrada na barriga, nos órgãos, quando faz aquele ultrassom, né, tem gordura no fígado, essa gordura ela é perigosa, porque além dela ser um risco para a sua saúde, ela impede o seu resultado. Muitas pacientes que têm essa gordura visceral procuram abdominoplastia achando que vão fazer e vão resolver. Não é verdade. A gordura visceral ela é inacessível para o cirurgião plástico. O cirurgião plástico não pode ir lá aspirar, porque ela está no meio dos órgãos. Então, essa gordura ela é impeditiva de um resultado bom. Quando o paciente perde a gordura visceral, ele melhora a condição de saúde dele, melhora a condição cirúrgica, melhora o resultado. Diferente do paciente que faz com uma gordura visceral, ela, por mais que se tire a pele, se tire a gordura do subcutâneo, ela vai continuar com o abdômen abaulado, né? Que ela chama o estômago alto, é por conta muito dessa gordura visceral. Então você tem que fazer esse raciocínio, tem que conversar com o seu médico sobre isso, porque a condição que você quer e com certeza o que o seu médico quer é de uma condição mais adequada, mais saúde para a sua cirurgia ter sucesso. E finalizando, a gente sempre pensa no tripé, que a gente raciocina que é o tripé da saúde e da cirurgia plástica. A cirurgia plástica sozinha ela não vai fazer tudo por você. A cirurgia plástica é uma ferramenta, então você tem que usá-la da forma adequada. E sempre a cirurgia plástica ela anda com o seu tripé, que é atividade física e alimentação. Tem coisa que só atividade física vai dar para você o reforço muscular, aumento de estrutura muscular. A plástica não consegue fazer isso. Tem coisa que só a cirurgia plástica vai fazer por você, tirar excesso de pele, a gordura localizada. E a alimentação, tem coisa que só a alimentação, a parte nutricional e a perda da gordura, da massa gorda, né, a gordura visceral, tudo isso a alimentação vai te dar. Então tenha isso em mente, que você precisa fazer a sua parte. Não adianta chegar e dizer, olha, eu vou me entregar, vou uma cirurgia e ter a expectativa irreal que você vai conseguir chegar no objetivo sem fazer a sua parte. Existe a parte do médico, existe a parte do paciente. O paciente precisa entender que atividade física e alimentação é fundamental. Isso nunca vai deixar de existir. A cirurgia plástica é um complemento disso aí. E a cirurgia plástica pode entregar muito mais, fundamentalmente, se você estiver fazendo a sua atividade e alimentando corretamente, a cirurgia plástica vai te entregar muito mais e com muito mais segurança, que essa é a ideia inicial. Você tem que entender que a sua parte, ela é necessária. E a gente sempre bate que a cirurgia plástica ela é um complemento de uma vida saudável. Então, a vida que você quer, você vai ter que construir. Se você não está nela, você tem que construir devagar uma mudança. Lembrando que se você está numa condição corporal que você não deseja, se você continuar a fazer as mesmas coisas, você vai voltar a essa condição corporal, mesmo que tenha feito uma cirurgia. Então, a cirurgia, isso é muito comum. A cirurgia é realizada, depois o paciente volta a engordar, porque não mudou os hábitos, não mudou a alimentação, não mudou a atividade física. Então, entenda que tanto para você ter uma condição prévia de cirurgia adequada, como no pós-operatório manter essa cirurgia, atividade física e alimentação são fundamentais. Então é isso, eu acho que a gente abordou bastante coisa aqui. Eu queria agradecer a todo mundo que viu esse vídeo, pedir, se você vai operar, assista com calma. Se você tem alguém que vai operar, envie esse vídeo para essa pessoa, porque foi feita com muito carinho. Se você gostou, assine o canal para ajudar a gente sempre a fazer mais vídeos interessantes. Tem um sininho, né, para avisar os próximos vídeos. E é isso. Queria agradecer, um grande abraço, até o próximo vídeo.